Olá! Quais os efeitos na estrutura ao considerar o efeito de mola da fundação? Ou seja, quando eu considero que a minha fundação vai ter uma certa deformação. Eu fiz esse prédio para demonstrar, mas primeiro, é obrigatório considerar efeito de mola apenas em prédios altos e obras especiais como silos e coisas do tipo. Abaixo disso, a gente não tem normativo que é obrigatório. Eles vão falar, tá, então eu não vou usar. A questão é, quanto mais o efeito de mola influenciar, maior vai ser a chance de patologias da sua obra se você não considerar esse efeito de mola, ok? Porque os esforços vão modificar consideravelmente dependendo do coeficiente de mola que você vai usar, principalmente em uma obra de estacas. Vou demonstrar por quê, a situação específica, mas essa é a questão crítica. Por quê? Bom, primeira questão é, quando que o efeito de mola é mais crítico? Basicamente, o efeito de mola é mais crítico quando a estrutura é melhor para redistribuir os esforços. E quando isso acontece? Quando tem uma estrutura rígida ou alta, onde a deformação de cada elemento pode ser crítica, ok? Por isso que a norma exige, por exemplo, em prédios acima de 55 metros, porque um prédio acima de 55 metros, como eu vou ter pelo menos umas 16, 18, 20 lajes nesse prédio, vai ser muito mais crítica a rigidez dele, então ele pode distribuir os efeitos de maneira muito mais importante do que acontecer, por exemplo, numa casa térrea, onde mal bem cada pilar tem uma certa distância, as vigas não têm inércia para mandar um momento para lá, um momento para cá, e as cargas meio que estão travadas em cada pilar. Ok? E a outra questão é em obras especiais, como silos e tudo mais, ou obras que têm esforços de tração na fundação. Inclusive, se você está falando de uma casa, está falando de um sobradinho ali, um sobrado de alto padrão ali, que ele tem 300, 400 metros quadrados, é pequeno, mas tem pilar tracionado, tem coisa do tipo, o efeito de mola é bem crítico nesses casos também. Ok? Então, essa é uma questão bem forte, padrão de tração. E, por final, a gente tem a questão, obras que têm uma rigidez muito alta, mesmo sendo altas. Por exemplo, um silo. Ok? Um silo vai ter uma viga muitas vezes de 1 metro de altura no contorno dele e é normal chegar num silo e ver uma viga com 1 metro de altura. Chegar lá e falar, tá vindo o segundo caminhão de concreto para concretar a viga do anel do silo. Ok? Então é normal isso acontecer em silos, então também é um caso onde é necessário considerar, tá? Eu fiz um modelo um pouco menor que um prédio de 55 metros, tá? Modelei aqui um prédio de 24 metros de altura com 8 andares para verificar quais são os efeitos nesse caso, tá? E aqui eu deixei um caso bem claro, no caso de estacas, que é o quê? O caso de padronizar as estacas. Tá? Imagina que não seja um prédio tão grande, seja só um pouco mais alto, pode acontecer de padronizar. Vamos trabalhar só com a estaca, sei lá, só a estaca L 150. Tá? Então, padroniza aí, vê qual bloco precisa de uma estaca L, qual bloco precisa de duas estacas L e assim por diante. Entendido? Tá? Então, esse é de um caso onde poderia acontecer diferenças mais drásticas. Por quê? Porque eu vou ter que escolher ou uma estaca L ou duas estacas L. Daí se eu preciso, sabe, tem uma carga de 50 toneladas, é uma estaca, tá? Mas a estaca suporta, digamos, 60 toneladas. Se tem uma carga de 75, tem que ser duas. Eu não posso colocar uma estaca e meia. Não posso colocar 1,3 estacas. Eu tenho que colocar ou uma estaca ou duas estacas, e aqui eu posso ter uma diferenciação pesada. Claro, outra questão. Se eu puder modular com uma estaca, eu sempre tenho uma economia maior, mas se eu modular com oficina de mola, vai ter uns efeitos diferentes e considerar ou não, ok? Então, modelei esse prédio aqui, coloquei as cargas base dele e rodei ele primeiro considerando o coeficiente de mola e segundo, na verdade, primeiro sem considerar e depois considerando o efeito de mola, só para verificar a diferença. E a questão é, peguei aqui ó, um modelo base e coloquei em rosa as cargas sem coeficiente de mola, ok? E depois em azul as cargas com coeficiente de mola. Ok? E eu estou considerando aqui apenas peso próprio, carga permanente e sobrecarga, e eu não estou considerando vento nessa análise de coeficiente de mola. Como que eu não estou considerando vento no prédio? Não, tá? Se eu for dimensionar esse prédio, eu vou considerar. Mas a questão é, a deformação de um prédio, ok? O coeficiente de mola da fundação tem um certo recalque, vai modificar os esforços distribuídos baseado por peso próprio e sobrecarga, primariamente. Porque um prédio vai recalcar baseado no peso que está aplicado o dia todo nele, todo dia, 24 horas por dia. Ele não vai gerar um recalque pesado porque uma vez por cada 2 meses dá um vento ali um pouco mais forte. Não, não é. O vento pode até piorar a mínima coisa, digamos, a deformação, mas o crítico é os esforços permanentes da estrutura, ok? Inclusive a sobrecarga, poderia considerar uma parcela dela também, porque não é aplicada totalmente
90% do tempo. Entendido? Tá? A questão aqui é o seguinte. Vários pilares eu vejo ter uma diferenciação pesada, ok? Tá? A questão é, coeficiente de mola aumenta ou diminui as cargas? Não faz sentido dizer isso, porque eu posso ver que em alguns pontos reduziu, outros pontos reduziu aqui, ó. Teve pilar que aumentou consideravelmente, teve pilar que reduziu consideravelmente e não tem um padrão, tá? Exceto algum padrão que a gente vai ver que é o quê? Por exemplo, aqui tem 6% positivo, ok? Inclusive a questão é, se eu pegar onde que eu tenho esforços positivos, você vê uma coisa, tá? Peguei e marcar só os esforços, esse aqui é zero, não conta, tá? Não é positivo. Até que zero é positivo, mas isso aqui a gente vai entrar numa discussão pesada. O que a gente vai ver aqui é o seguinte, ó, que geralmente, ó, onde eu tenho um pilar com positivo, logo ao lado eu tenho um pilar digamos com negativo, ó, por exemplo, aqui tem 21 positivo, ao lado tem 12 negativo, se tem 8 positivo, ao lado tem 13 negativo, 7 positivo, ao lado 5 negativo, ok? Por quê? Porque a carga que sai do pilar, ela geralmente vai para o pilar adjacente, ela não vai para o pilar do outro lado da obra, ok? Mas a questão é, quais pilares tiveram aumento, quais pilares tiveram redução, tem um padrão no que aconteceu desses pilares? E sim, tem um padrão necessariamente que aconteceu os pilares, porque isso aqui é física, né? E tudo a gente tem que ter um padrão lógico na estrutura. Ok? Primeira coisa, qual que é o pilar que mais salta os olhos aqui, né? Desses pilares aqui, ó, qual que mais salta os olhos? É aqui o P9, que teve um aumento de 21% das cargas. Ok? Isso aqui é metade do meu coeficiente de segurança. Ok? E isso pode acontecer tranquilamente num prédio de 8 andares já. Tá? Por isso que 16 andares é obrigatório, porque pode passar do coeficiente de segurança essa diferença, ok? Mas por que o pilar 21 tem essa questão? É alguma questão mística do P21? Tem uma questão mágica do P21? Não, não tem. A questão aqui é o seguinte. Primeiro, não tem algum outro pilar que também salta os olhos bem perto dele? Ah, e a questão é, tem um pilar do lado que subtraiu 12%, tem um pilar aqui do lado sobre 13%, ok? Então, desses 21%, como que aumentou 21%? Bom, 12% veio desse. Agora, por que essa diferença? Aqui entra a questão que eu vou olhar o nosso pilar 6. Ele é um pilar de um bloco de 3 estacas. Ok? Aqui esse modelo estou demonstrando, estou sem a coeficiente de mola ainda. Ok? Só para demonstrar a situação. Tá? Mas esse pilar, se eu for olhar os esforços críticos base dele, tá? Que seria basicamente o peso próprio, carga sobrecarga aqui, ó, ele tem uma carga total de 215 toneladas. Não é importante esse 215, só para entender noção de valores, tá? Já esse pilar aqui do lado, o P9, ele não tem 215 toneladas, tá? Se eu for verificar esse mesmo pilar, na mesma hipótese crítica de cargas, basicamente cargas críticas, né, que vão estar aplicadas maior parte da temperatura, que é peso próprio sobrecarga, tá? Esse mesmo pilar tem 112 toneladas, ou seja, ele tem metade da carga. Deixa eu dizer, tá, mas se ele tem metade da carga, por que ele também tem 3 estacas? E a questão é porque esse pilar aqui, ó, ele está junto ao núcleo rígido, ele é parte do mecanismo de contraventamento da estrutura, ok? Então a primeira questão, que é a questão importante aqui, é que pilares que fazem parte do núcleo rígido, que vão ter esforços pesados de vento, que vão consequentemente precisar de uma fundação mais pesada para suportar os esforços de vento, na prática, ao considerar o coeficiente de mola, como eles vão ter uma fundação maior de qualquer jeito, essa fundação vai puxar mais carga. Ok? A fundação não sabe que era para resistir só quando tem vento, não. Então, ele não passaria com bloco 12 estacas, porque o vento aumenta drasticamente os esforços nele, porque ele está junto com o núcleo rígido, ele está bem perto do núcleo rígido. Ele faz parte do mecanismo do núcleo rígido. Ok? Então, o que vai acontecer é que pilares próximos do núcleo rígido, eu vou ter aumentos consideráveis de carga. Aqui eu estou falando de um prédio de 8 andares, eu estou falando de uma diferença de 20%, e é possível dar 25%, 30%, depende do arquitetônico. Se for arquitetônico mais complexo, pode ter uma diferença maior ainda. Ok? Tá? Tendo um aumento de 21%, viu que do lado aqui, ó, do lado de um pilar que teve um aumento de 21%, teve outro pilar que teve 8%. Por quê? Porque ele também está ligado ao nosso núcleo rígido. O P2 aqui, ele não tem necessidade dessa inércia toda, mas ele é o pilar que suporta as cargas de vento da estrutura, por isso que ele é tão grande. Ok? Só que como o nosso P9 está aqui perto do pilar que suporta as cargas de vento, ele também teve um aumento considerável. Entendido? Tá? Agora, esse pilar aqui, esses dois pilares, esse aqui que teve menos 12, esse aqui teve menos 13. Por que eles tiveram essa diferença? Basicamente porque o pilar do lado está puxando mais carga, porque a fundação do pilar vizinho dele é mais rígida, ele tem menos carga. Ok? Tá? Tanto que ele tinha visto o quê? Que ele tinha basicamente aqui, ó,
61 mais 67 mais 24, não majorados aqui, claro, 61,57 mais 67,9 mais 24,53, colocando o coeficiente de segurança, era 215. Agora, esse mesmo pilar, considerando o coeficiente de mola, 55,11 mais 62,47 mais 19,54, multiplicado por 1,4, 191, ok? Essa foi a diferença. Então, aquele pilar que estava com 215, na prática, na obra, ele não vai ter 215. Ele vai ter 191, 192 toneladas. Entendido? Essa é a questão que a gente tem que entender do nosso pilar. Tá? Agora, a questão crítica aqui é o seguinte: você precisa considerar esse coeficiente de mola ou não? Ou que vantagem você tem em considerar o coeficiente de mola? Aqui entra a questão. Primeiro, vai aumentar a carga dos pilares que tem vento. Isso você entendeu? Tá? Os pilares que estão sendo parte do mecanismo de contraventamento vão aumentar os esforços. Isso é bom ou isso é ruim? Isso tende a ser benéfico para a estrutura. Por quê? Porque em um prédio mais esbelto, uma obra mais alta, os pilares que fazem parte do núcleo rígido vão tender a ter, mal ou bem, eles correm risco de sofrer esforços de tração. Ok? Então, meu pilar tem risco de levantar, mas existe um mecanismo que vai aumentar a precisão do meu modelo e que vai diminuir esse risco de tracionar. Por que vai reduzir o risco de tracionar? Porque vamos imaginar esse pilar aqui, ó, que tinha, sei lá, 31,17, tá? 31,17 mais 38,95 mais 10,55. Ele tinha 80 toneladas, ok? Agora, no novo modelo, 43,41 mais 46,31 mais 12,99, ele está com 102 toneladas, ok? Então, o vento vai ter que levantar 22 toneladas a mais para conseguir levantar esse pilar, para tracionar minha fundação. Então, qualquer prédio que tenha o risco de ter esforços de tração na fundação, por causa do vento, coisa do tipo, ao considerar o coeficiente de mola, aquela fundação não vai precisar ser tão armada muitas vezes, porque o esforço na prática vai ter uma compressão maior naquele pilar. Não vai ser uma tração, vai ter uma prática com compressão maior, a tração máxima reduz. Ok? E também, então, os pilares onde eu preciso de maior compressão, onde a compressão é benéfica, vai me ajudar. Ok? Vai ter mais compressão considerar o coeficiente de mola. E da mesma maneira, os pilares onde a compressão não é benéfica, como por exemplo o P6 aqui, onde ele tem uma compressão pesada, eu tenho que armar ele baseado nessa compressão, eu tenho que ter um pilar maior por causa da compressão, eu vou reduzir as cargas nele, consequentemente vou reduzir os esforços. Ok? Então, o coeficiente de mola vai me salvar no P12, no P6. Ele vai tirar esforços de compressão num pilar que precisa de muita compressão e ele vai tirar os esforços de tração num pilar que é no risco de sofrer esforços de tração. Entendido? Então, o coeficiente de mola acaba sendo benéfico aqui. Ok? Tá? Tem outros pilares que têm uma diferença? Sim. Por exemplo, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Ó, esse núcleo rígido aqui, ó, ele teve um aumento de 6% dos esforços. Por que isso aconteceu? Bom, porque a questão é, esse pilar aqui estava com tipo umas 215 toneladas, certo? Com 3 estacas. Esse pilar aqui, se eu pensar fazer uma regra de 3, 215 vezes 8 sobre 3, ele deve ter umas 570 toneladas. Ele tem 570 toneladas? Não, está 138,45 mais 94,62 mais 22,38 vezes 1,4, ele não tem nem o dobro. Ok? Então, por que o núcleo rígido, que não tem nem o dobro de carga, tem mais do que o dobro de estacas? Se o pilar que tem 215 toneladas passa com 3, por que o núcleo rígido não passa com 6? Porque a questão é, o núcleo rígido não tem apenas cargas axiais, ele tem esforços de vento muito pesados, ok? Aqui eu não demonstrei esforços de vento, mas se eu pegar esse núcleo rígido aqui e verificar os esforços de vento que ele tem, principalmente vento que bate no vento vindo do eixo Y, eu vou ver esforços pesadíssimos de momento, ok? Quando o vento bate no eixo Y, por exemplo, ó, esse pilar já está falando de momentos na ordem de 220 toneladas-força-metro, ok? Não é pouca coisa, é uma coisa gigante. A fundação, eu não posso ignorar 220 toneladas-força-metro de momento, ok? Esse momento faz com que um pilar que tecnicamente seja tipo umas 5 estacas está precisando de 8. Entendido? Tá? E ainda precisa de viga de equilíbrio para ajudar, porque senão seria 10, 12 estacas para suportar, ok? Então a questão aqui é que o coeficiente de mola vai me ajudar nisso, ele vai garantir que esse pilar aqui vai pegar um pouquinho mais de carga, ok? Tá? Não é uma diferença tão pesada, mas vai pegar um pouco mais de carga e também vai auxiliar para esse momento, porque quanto mais compressão eu tenho no núcleo rígido, menor a armadura dele, tá? Existe o risco da compressão ficar tão alto a ponto de gerar
esforços maiores? Sim, mas a questão aqui é o seguinte. Esse núcleo rígido aqui, ó, tem uma área, no caso aqui, digamos, ele tem um núcleo rígido a 3 metros de largura, mais 2 metros por cada lado. Com esse espessor de 19, é um núcleo rígido que tem mais de metro quadrado, ok? Em centímetros quadrados, isso é 13.300, imaginando uma resistência FCK, sei lá, de 30 MPa, ok? Dividido por 1.4 vezes 0,35, tá? Ele teria que ter 1.200 toneladas até o momento fator piorar ele, ok? E ele não tem nem metade disso. Tá? Então, o núcleo rígido também vai ganhar mais carga e isso me beneficia na estrutura, ok? E entra a questão aqui é o seguinte, beleza, o meu núcleo rígido está pegando mais cargas agora, as cargas axiais estão maiores, os momentos do vento vão aumentar, os momentos já do peso próprio sobre a carga podem aumentar. Por quê? Porque como a estrutura está deformando e ele é mais rígido, ele vai puxar mais momento para ele. Ok? E isso em si não é tão rígido, não é tão crítico, porque a excentricidade ainda está baixa em relação ao tamanho desse pilar. Tá? Você fala, tá, mas ele tem uma excentricidade aqui, ó, 47,76 mais 41,62 mais 11,23. Só essa hipótese de peso próprio sobrecarga já tem 100 toneladas de força métrica. Correto. Mas se aqui eu for dividir por 132,25 mais 110,66 mais 29,48, que são as cargas dele, a excentricidade é 37 centímetros num pilar que tem 2 metros. Okay? Então não é uma excentricidade tão alta ainda. Esse pilar está praticamente todo comprimido ainda, mesmo com esse 100 toneladas de força métrica. Claro, o momento do vento piora, mas essa é a questão base do coeficiente de mola. Tá? Não vai ser um aumento tão drástico porque a compressão aumentou. Entendido? Então a questão final é que você utilizar coeficiente de mola no seu projeto estrutural, claro, eu estou projetando uma casa e não tem pilar tracionado. Ok, nesse caso não vai modificar nada. Ok? Eu estou dimensionando, por exemplo, um prédio. Ok, se está dimensionando um prédio, você vai conseguir uma economia maior na estrutura. Ok? Porque você vai reduzir os esforços de tração dos pilares que tem risco de tração, você vai reduzir os esforços de compressão dos pilares onde compressão é um problema. E por mais que aumente o momento fator dos pilares rígidos, não é um momento significativo porque ele é rígido, ok? Aí então você vai economizar. Agora, tem um caso onde isso aí é ruim? Sim, o caso onde a obra teria problemas depois, teria patologias, que é o quê? Um sobrado de alto padrão, por exemplo, onde tem uma estrutura salada, o engenheiro não sabia projetar, tudo mais, fez bobagem, tem um pilar tensionado, lado do pilar comprimido, daí ele colocou o pilar tensionado porque ele achava que ia salvar a estrutura e tudo mais, ou porque achava que precisava do pilar lá, e daí tem um pilar com menos 15 toneladas, tá? Com tração de 15 toneladas. E daí tem do lado um pilar que está com 50 toneladas de compressão. O correto seria tirar o pilar, tá? Mas se ele modelar o pilar sem estrutura, sem considerar o coeficiente de mola, na prática, ao considerar o coeficiente de mola, o pilar tracionado vai ceder um pouquinho e o pilar comprimido vai ceder um pouquinho. Então, a viga que está alinhada a esses pilares vai deformar muito mais do que deveria na prática, tá? Esse balanço, esse vão grande, que esses dois pilares próximos estão gerando efeito de tração e compressão entre eles, não vai ter uma deformação bem maior, o negativo vai ser menor, os pilares vão deformar muito mais, as cargas de função vão ser bem menores, mas os pilares vão deformar muito mais. Ok? E daí, nesse caso, o que vai acontecer é que vai arrebentar vidro, vai quebrar a alvenaria, vai acontecer coisa do tipo, tá? E se não tiver nada disso para segurar, pode ter deformações bem pesadas na estrutura e quem sabe pode ocorrer um colapso se for uma diferença drástica ali na rigidez da fundação. Ok? Tá? Para chegar na falha, geralmente vai acontecer várias outras patologias antes, mas é um risco de acontecer ao não considerar o coeficiente de mola. E já ao considerar o coeficiente de mola, esse efeito de tração e compressão provavelmente vai sumir, ok? Tá? Ou vai reduzir drasticamente, tá? E daí vai ser possível corrigir esse erro durante a concepção, ok? Então, o único caso onde o coeficiente de mola aumentaria o custo da estrutura seria o caso onde, se ele não fosse utilizado, daria patologias. Okay? A nossa norma não fala, se eu pegar aqui a NBR 1022, ela não fala no caso desculpe, de sobrado de alto padrão do tipo, tá? O que ela vai falar realmente é estruturas que a carga variável é significativa em relação total, como ciclos obrigatórios. Ela vai falar 55 metros de altura, ela vai falar relação altura-largura superior a 4, seja obras esbeltas, ou fundações e estruturas não convencionais. Ok? Daí entra a questão que um sobrado de alto padrão, cheio de maluquice de arquiteto, é convencional ou não? Okay? Porque se você pegar uma coisa desse tipo, uma obra complexa, uma obra cheia de maluquice, eu digo que existe a chance de se encaixar em estruturas não convencionais. Okay? Uma obra que não tem vão padronizado, uma obra cheia de maluquice, eu digo que encaixaria aqui em não convencionais, que encaixaria no quê?
onde o desempenho verificando no treinamento de recálculo é obrigatório e onde também, conforme a norma que tem outro item aqui, ó, cadê aqui, que tem a parte de coeficiente de mola na estrutura, cadê? Deixa eu ver essa mola aqui que vai aparecer mais fácil. O recalque. Pode ser recalque aqui, mas a questão é que a gente vai ter essa questão da norma, né? Onde vai ser obrigatório, basicamente, nesses casos aqui. Dependendo da situação, se a gente for entrar na questão que obras fora do padrão e um sobrado de fora do padrão é um sobrado de alta complexidade e tudo mais, é ou não é, ou precisativos aqui, sabe? É ou não é uma obra fora do padrão, tá? Daí é uma questão que a norma não fala em si sobrados fora do padrão, tá? Ela fala o que basicamente que tem que considerar em alguns casos, mas ela não fala quais são os casos. Aqui é o 9.1, se não me engano está com 9.1 aqui o item, aqui ó, aqui a avaliação técnica, você vai ter questão de avaliação técnica da obra, né, no caso, tá? E agora eu vou achar o item aqui específico, tá? Mas vai entrar nessa questão justamente do coeficiente de mola, beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.